Fala galera, eu vim aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre as verdades e mentiras que envolvem o brownie. Tem muita gente aí procurando, dando Google na internet, pesquisando algumas afirmações para poder produzir o seu brownie. E eu vim aqui hoje com o Pedro. Olá galera! Para a gente esclarecer um pouquinho de tudo que a gente já testou, de tudo que a gente conhece, para que você coloque em prática na sua casa e teste também. É difícil encontrar fontes confiáveis na internet hoje, tem muito conteúdo, tem muita conversa, tem muita opinião e talvez pouca prática, tá bom? Tem coisa desatualizada também. Né? Desatualizada, exatamente. É difícil a gente achar um conteúdo de brownie hoje como referência comparado àquilo que a gente produz, que a gente está no campo de batalha fazendo. Então, muita coisa a gente tem que testar por conta própria mesmo, porque a gente não encontra isso na internet. Então, pensando nisso e pensando em dúvidas que já chegaram para mim, algumas muito absurdas comparadas à realidade, ao que realmente pode ou não pode no brownie, e outras muito comuns mesmo, outras tratadas como mitos mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qualquer dúvida que você tiver, que eu não tenha citado, que eu não tenha falado em cima desse conteúdo, manda aqui pra gente, a gente faz um outro vídeo, a gente responde numa caixinha de perguntas esclarecendo, tá bom? Para que você não pare sua produção em casa, para que uma dúvida, um questionamento não te desanime de ir lá e de testar e de produzir, beleza? Então, fermento é uma das mais comuns. É verdade ou mentira que o brownie, a massa do brownie, ela não necessariamente precisa de fermento? É verdade, ela não precisa. O fermento é totalmente dispensável quando se trata de um brownie, mas quando se trata de um bolo, ele é totalmente indispensável. Por isso o brownie não é um bolo, porque cada um possui a sua particularidade, as suas propriedades, e elas não são nada parecidas, tá bom? Então, fermento. Depende de como você vai ler isso, né? Mas é falso. Você não precisa usar fermento na massa do brownie. Acho que assim fica mais fácil de compreender a minha afirmação. O que faz o seu brownie crescer, o insumo responsável pelo crescimento do seu brownie são os ovos. Então é muito importante que você pese os seus ovos e respeite o peso dos ovos que está na receita, porque se você colocar algumas gramas a menos ou a mais, vai ter alteração na sua receita, principalmente no quesito tamanho, porque os ovos são o nosso fermento, essa é a verdade. Cru no centro, é verdade ou mentira que o brownie é cru no centro? Tan, 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 tan. É falso, galera. O nosso brownie, aqui deveria ser verdade ou falso, né? Porque eu não estou usando o M, estou usando o F de falso. É falso, é mentira, o brownie não é cru no centro. O brownie, ele é cremoso e úmido no centro. Então, não confundam. A galera por aí fala que o brownie é um bolo cru. Tá errado, a gente não consome ovo cru. Você consome? Porque eu não consumo. E a massa do brownie vai ovo. Então, se eu tenho um brownie onde o centro é cru, eu, indiretamente, estou consumindo um ovo cru. Falso. O brownie é úmido, o brownie é cremoso, o brownie é molhadinho, ele tem uma casquinha crocante, uma casquinha quebradiça, ele tem umas rachaduras lindas em cima dele e ele tem a base, aquele fundinho bem baixinho, assim, totalmente assado. E no centro dele é uma maravilha. Alguma coisa a relatar, Pedro? Dá água na boca. Forno, galera. Forno pré-aquecido. Eu não utilizo forno pré-aquecido. Para mim, é uma afirmativa falsa também. Você não tem que pré-aquecer o seu forno, não. Não no brownie. Isso não é uma regra absoluta para toda a gastronomia brasileira. Não. O meu brownie, eu não aqueço o forno, porque eu acredito muito que o forno, a temperatura é responsável pela casquinha final que eu tenho em cima do brownie. E quanto mais tempo o meu forno está pré-aquecido, mais temperatura eu vou ter na minha casquinha de cima. Então, quanto maior o tempo de exposição do meu brownie à temperatura de forno, mais fina a minha casquinha vai ser. E eu gosto dela um pouquinho mais crocante, porém ainda assim quebradiça, que é uma
Me fugiu a palavra? Craquelado. É uma característica, eu não queria usar craquelado, mas a palavra, a sílaba cacra me lembrou a característica do brownie. Essa casquinha é uma característica, a gente não quer perder ela. Então, eu não uso o meu forno pré-aquecido. Se você tem dúvidas sobre o que eu tô falando, cara, vai lá agora no Instagram, encontra uma receita nossa, vai para sua cozinha e testa, mas divide sua massa em 2. E você testa uma com forno pré-aquecido e você testa outra com forno frio. E, obviamente, asse primeiro a do forno frio, para que você não tenha que esperar o seu forno esfriar para poder colocar de novo. Então, asse metade da massa, que é forno frio, e depois você asse o forno pré-aquecido. Faça o teste e veja as diferenças entre uma massa e outra, entre um processo e outra, entre um forno quente e um forno frio. Leite. Eu recebi uma pergunta dessas recentemente. Uma pergunta não, a moça afirmou para mim: poxa, eu coloquei leite na massa do brownie, não vai leite. Eu, particularmente, nunca encontrei uma massa, uma receita que fosse leite. Então, eu não sei onde diabos ela achou uma receita que vai leite na massa. Eu nunca vi. Mas, caso tenha dúvidas por aí, não vai leite na massa do brownie. Em nenhuma receita que eu já tenha visto, em nenhum curso que eu já tenha feito sobre brownie, eu vi leite na massa. Só tem afirmativa falsa aqui, né? Acho que é a forma com que eu tô lendo. A ordem dos ingredientes. A ordem dos ingredientes é verdadeira. Ela altera o resultado do seu brownie. Jéssica, por que a ordem dos ingredientes altera o resultado final do meu brownie? Não vai tudo ser misturado, unido e assado tudo junto? Galera, é o seguinte, por isso que eu falo sobre você conhecer muito bem a sua base. Qual é o trio de ingredientes responsável por formar a minha casquinha em cima? É a junção, é o batimento dos ovos com açúcar e posteriormente o acréscimo da manteiga quente. Então, se eu deixo para colocar os meus ovos por último na massa, eu provavelmente não vou ter minha casquinha, porque o meu açúcar ele não bateu com os meus ovos no tempo devido que deve bater. Se eu coloco o meu açúcar com o chocolate, meu chocolate não vai derreter junto com a manteiga, meu chocolate não vai ser envolvido na manteiga quente como tem que ser para depois ser acrescentado. Então, cada alteração que você fizer, cada ordem no acréscimo dos ingredientes vai alterar sim o resultado do seu brownie. Você vai ter um produto diferente e eu não te garanto que em cada fim da receita você vai ter um brownie diferente. Você vai ter produto diferente, mas garantir que vai ser brownie eu já não posso te garantir, porque afinal existem algumas características que elas definem o produto. E o brownie tem, por exemplo, como eu falei, a casquinha que é responsável por certa ordem, pela união de algumas coisas, que se você alterar, você não vai chegar nesse resultado. Então, é verdadeiro. Aqui, a ordem dos fatores altera sim o resultado e muito. Sal. Como assim sal? Do que você está falando? Cara, é o seguinte. É verdade ou mentira que a massa do brownie leva sal? É verdade. Mas não é um item, não é um ingrediente que é indispensável. Caso você não tenha sal na sua casa, você esqueça de colocar sal, sua receita não vai dar errado. Isso é uma dica. Uma pitada de sal ou uma pitadinha de café tem a obrigação, eles têm a função imediata de ressaltar o sabor de chocolate. Há quem diga que isso é um fator muito importante, né? Muito importante. Mas se você esquecer, não vai ter alteração de textura, de estrutura, de nada. Seu brownie vai continuar bem vivinho, bem gostosinho, não tem problema, tá bom? Mas inclusive, no de maracujá a gente esqueceu, né? Então, nós esquecemos inclusive de falar isso no vídeo, né? Mas quem acompanhou a receita e já viu o vídeo da receita do brownie de maracujá, viu que o meu sal estava bem aqui e eu finalizei a receita e esqueci de colocar a minha pitada de sal. Problema nenhum, meu brownie tá aqui lindo, maravilhoso e gostoso do mesmo jeito. Mas é uma dica muito valiosa, pode ser tanto o sal quanto o café, não altera sabor na sua receita, ele apenas ressalta o sabor de chocolate. Versátil, totalmente verdade, o brownie é um produto extremamente versátil. Há cerca de 40 dias mais ou menos, eu e Pedro, a gente se dispôs a literalmente ir para o campo de batalha.
a ir para o campo de batalha e testar e ver até onde o brownie suporta, ver até onde o brownie é limitado ou não, até onde o brownie é um produto versátil, que vale a pena trabalhar nele, que vale a pena investir nele. Inclusive tem um vídeo sobre 7 dicas para investir em brownie. Não são 7 dicas, 7 motivos para você investir em brownie. Se você não viu esse vídeo ainda, sério, vale a pena procurar por ele. Coloca lá no YouTube, joga esse título que você vai encontrar esse vídeo. E aqui no Instagram também. Ainda mais para quem quer, né? Para quem tem interesse, para quem nos acompanha aqui com o intuito de realmente investir, ganhar uma renda extra com isso, vale a pena assistir esse vídeo. Então a gente resolveu ir para o campo de batalha realmente e ter certeza de que o produto ao qual a gente dedica o nosso tempo e hoje a nossa vida, que ele realmente merece isso. E não merece no quesito sabor, porque isso é indiscutível, mas merece no quesito limitação mesmo. E a gente descobriu que limitação é 0. A gente descobriu que a gente está no caminho certo. A gente descobriu que é possível, que qualquer ideia que a gente tenha, a gente pode colocar em prática, que ela tem uma chance muito grande de dar certo. Eu não vou falar para você que tudo é possível, mas vou falar para você que, se bem trabalhado, se bem estruturado, se bem pensado e estudado, 90% das coisas é possível com brownie. A gente está estudando uma receita de cheesecake com massa de brownie, tá bom? Se isso é surreal para você, fica aí. Acompanha aqui, quem sabe a gente não faz um cheesecake com massa de brownie, não é não? Massa não suporta. Isso liga... tem a ver com o que eu tô falando sobre versatilidade. A massa do brownie era uma massa pesada, sim, mas ela suporta, sim. Quando a gente fez o brownie de maracujá, a gente acrescentou a polpa do maracujá na massa pronta, antes de colocar a farinha, porque afinal, depois que eu coloco a farinha, eu tenho que mexer delicadamente, a massa requer um pouco mais de atenção e fica um pouco mais de conseguir absorver. Então, antes da farinha, eu fui ali e eu coloquei a polpa do maracujá. Fui colocando aos pouquinhos para que a minha massa, que já estava ali pronta, ela fosse absorvendo na medida que ela conseguisse a polpa do maracujá, e devagarinho ela foi absorvendo, eu fui colocando mais até onde eu queria. Mas a massa do brownie ela suporta sim, você só tem que saber trabalhar com ela com carinho, com cuidado, com atenção e observar. Peraí, tem alguma coisa errada aqui, agora ela já não está conseguindo absorver mais, eu já estou vendo uma crosta de líquido que não some. Então, cara, tudo é uma questão de teste e de observar e de ter fé, porque olha, pouca gente tem fé no brownie, viu? Vou te falar, e o cara merece, sério mesmo. Então, a massa não suporta, isso é falso. A massa do brownie, ela suporta sim. Você só tem que saber o que você quer e estudar o que você quer. Dominar as bases. Dominar as bases, é o que a gente tem falado aqui o tempo todo. Se você souber a base, souber fazer uma boa base, não tem quem te segure, né? Isso aí. Então, se você, falando sobre isso, eu vou aproveitar para te lembrar aqui, que você já deve ter ouvido falar sobre isso aqui nesse canal, nesse Instagram. A série... Desconstruindo. A gente está começando uma série aqui no nosso canal, no nosso Instagram, onde a gente recebe sugestões suas sobre qualquer insumo, sobre qualquer fruta, qualquer ingrediente que você queira ver a gente incorporando no brownie. Seja uma pimenta, seja uma banana, seja... sei lá, não vou começar a dificultar a minha vida não, porque o jogo pode virar pro meu lado. Mas a gente vai fazer a receita aqui com vocês, seja num ao vivo ou seja gravada e postada para vocês mesmos. A ideia é fazer a receita, independente de o resultado ser positivo ou não, o que pode acontecer, afinal, nem tudo casa com tudo. E isso não estava no script, literalmente, eu peguei de surpresa aqui atrás. Foi, a gente vai fazer isso e a gente vai fazer acontecer e vai mostrar para você. Então, participe. É a sua chance de ver e é a nossa chance de provar para você que é possível, que não tem nada de limitado no brownie. Casca quebradiça, total, gente. Isso é uma verdade, isso é uma característica do brownie. A casca do brownie, ela é quebradiça e ela pode ser de 2 formas, tá bom? Mesmo que você nunca tenha ouvido falar nisso, eu já vi a casca do brownie de 2 formas. Ela é totalmente quebradiça como um papel, fininha e quebradiça, a ponto de, quando você está desenformando ela, ela se quebra e ela cai, você perde a casca. Eu não gosto muito dessa casca, não. Eu amo.
Você gosta? Eu gosto. Eu não gosto muito não. Eu gosto mais da casquinha, que é um pouquinho crocante. Não deixa de ser quebradiça, ela também é quebradiça. Mas ela não é como um papelzinho. Eu consigo cortar, embalar e a minha casquinha ainda tá ali. Beleza? Então, é uma afirmação. Verdadeira. Você tá sumindo aqui? Verdadeira. Verdadeira, é uma afirmação verdadeira. Parece que eu tô falando sozinha aqui. Temperatura dos ingredientes. Você já deve ter ouvido falar sobre isso por aí. Eu vou te falar uma coisa. Isso não é mito não, galera. Isso é verdade. No brownie, principalmente sobre os ovos, é importante que os seus ovos estejam em temperatura ambiente. Porque imagina só, você acabou de tirar o ovo gelado da geladeira. Gelado, que é muito comum. Gelado da geladeira. É muito comum. Você coloca gelado da geladeira, você entendeu? Tá na geladeira, tá gelado, não é não? Obviamente, Então, a gente tá. espera que sim, né? A gente espera que sim. No caso da minha geladeira, tá congelado, né? Porque minha geladeira tá congelando as coisas. Mas enfim. E aí você faz a mistura do açúcar com os ovos. E aí em seguida você tem que acrescentar a sua manteiga extremamente quente. Acabou de derreter na panela, no micro-ondas, você tem que acrescentar aquilo. O choque térmico que o seu ovo vai causar na sua manteiga não é nada positivo. Isso provavelmente vai mudar a textura e a estrutura do seu brownie. Não é isso que a gente quer. Então procure sempre manter os ingredientes em temperatura ambiente. Se o seu ovo está na geladeira, tira ele um dia antes, tira ele algumas horas antes para ele poder realmente estar em temperatura ambiente, para poder casar bem, para você ter uma boa massa, para você ter um bom resultado. Não subestime isso, viu, gente? Isso é muito importante. A única exceção que esta regra comporta seria a manteiga. A manteiga, porque a gente vai derreter a manteiga. Isso para Então, o brownie nobre, né? para o brownie nobre. No brownie econômico, a gente também. Sim, Ela vai no micro-ondas. Margarina. Vai no micro-ondas? Sim, verdade. A manteiga, então, manteiga ou margarina, ela pode estar em qualquer temperatura, porque de qualquer forma a gente precisa dela em temperatura bem quente. Então, você vai provocar a mudança de temperatura nela. E aí a gente vem aqui para uma última verdade ou mentira. Pedro, sobre as bordinhas do brownie. É verdade ou mentira que comemos todas as bordinhas de brownie? Verdade. É totalmente verdade. Com café, então, galera, fica... Eu não sou muito do café, não, mas se tiver uma raspinha de um chocolate ali, se tiver um pouquinho de caramelo, se não tiver nada, a raspinha vem do mesmo jeito. É sensacional. Mas também é uma verdade que as bordinhas, elas podem ser um bom produto, elas podem virar um produto. Você não precisa só engordar, não. Isso é uma opção. Eu escolho ser feliz em alguns momentos. Mas ela pode virar um bom produto, sim. É verdade que ela é utilizável. O brownie do Luiz, por exemplo, que foi uma grande inspiração nossa, ele faz as... Como chama? Veneno da lata ou veneno na lata? Veneno na lata. Eu acho que é veneno da lata, mas tá bom. Ele faz esse veneno aí, seja na ou da, é na lata que vai o veneno. E o veneno é as bordinhas, porque é muito boa, é muito boa. Então, não desperdice nada, não descarte, não coma tudo, por favor. Faz dinheiro com isso, isso faz parte do seu lucro, a galera pode gostar, pode ser um produto aí, uma carta na manga aí para você deslanchar aí e ser um produto chave, um produto ouro aí. Galera, algumas verdades e mentiras, eu espero muito ter contribuído para o seu conhecimento. Quero te incentivar a cada conteúdo desse disponibilizado aqui, te incentivar muito a ir para a cozinha e para testar. Não sigam só receitas, vai lá, vai para o campo de batalha, testa, se permita errar, porque a sua criatividade, o seu conhecimento, eles vêm dos erros e dos acertos, não são só dos acertos. E de que vale um acerto se for totalmente copiado? Você já sabia que esse acerto foi copiado? Então ele não vale muita coisa não, vale você ir atrás da sua resposta, da sua verdade. Beijo!